Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Espero que sim. Para você que está ao vivo com a gente, boa noite. Para você que está assistindo esse vídeo depois, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está entrando com a gente aqui na estreia desse programa chamado Papo de Crente, onde nós vamos conversar sobre assuntos da teologia, assuntos modernos, assuntos da internet, aonde nós vamos trazer de uma maneira descomplicada, descontraída e simples para você. Eu sou Jonathan Cadiz, sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério Boa Esperança, ali em Jardim Redentor, em Belfor Roxo, igreja dirigida pelo meu amigo pastor Rodrigo Moreira Lima, e estou na companhia do meu professor de teologia, meu amigo, pastor Raimundo Silva. Queridos amigos, a paz de Cristo para todos. Este é o nosso primeiro bate-papo de crente. É com imensa alegria que nós iniciamos esse projeto que Deus colocou em nosso coração. E o nosso objetivo é falar, acerca do Reino de Deus de uma maneira simples, direta, franca, até um pouco divertida, mas de uma maneira séria, para que você possa compreender, que a teologia não é algo complicado, mas algo simples e fácil, e que Deus deseja que você aprenda. E nós vamos estar iniciando o nosso programa, nosso primeiro programa. E qual vai ser o assunto de hoje? O assunto é um assunto que está agitando a internet, há pouco tempo, bem recentemente, um pastor muito conhecido, o pastor Paulo Júnior, ele veio a público, trouxe um comunicado oficial nas suas redes sociais, e nesse comunicado ele disse que ele estava sendo afastado de suas funções pastorais na igreja que ele dirige como pastor. Então, nós queremos trazer aqui um assunto dentro desse contexto. Só começando, deixando bem claro, que nós não temos o intuito aqui de fazer como algumas pessoas estão fazendo, pastor? Com certeza não. Pegando o assunto e em cima do que aconteceu com o pastor Paulo Júnior, atacando a pessoa ou se usando da queda de alguém para fazer escada para si próprio, Isso. E isso não é uma atitude muito correta. O que nós vamos fazer é pegar o assunto e trabalhar esse assunto biblicamente, não é, pastor? Correto. Eu sou o pastor Raimundo Silva, eu sou pastor auxiliar na Denote, Assembleia de Deus Novo Tempo, igreja presidida pelo pastor Ezequiel Araújo Matos, e também presidimos ali a ETEDNOTE, a Escola Teológica Assembleia de Deus Novo Tempo, onde nós ministramos ali aulas de teologia, um curso de teologia básico e avançado. Mas a nossa proposta hoje, o nosso papo de crente é falar, acerca das qualificações que um pastor deve ter, para exercer o ministério pastoral. Esse é o foco do nosso bate-papo de crente hoje. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de aqui felicitar, e agradecer a todos os pastores, essa função que é nobre, essa função que é dada por Deus, um ministério que muitas vezes é árduo, um ministério que muitas vezes não é fácil, mas é de uma nobreza, de uma grandeza enorme. Então eu gostaria de, neste momento, felicitar todos os pastores da igreja brasileira, tendo certeza que eles fazem um excelente trabalho e muitas vezes são incompreendidos, mas nós estamos aqui não é para atacar as pessoas, mas sim falar biblicamente daquilo que um pastor ele representa no contexto da igreja brasileira. Pois é. Muito tem sido atacado, inclusive, o ministério pastoral. O assunto do pastor Paulo Júnior é um assunto, um caso atípico, porque muitas pessoas têm comentado nas redes sociais sobre a possibilidade do pastor Paulo Júnior não ter a necessidade de ser afastado. Porque hoje, pastor Raimundo, o que as pessoas têm em mente? O erro de um pastor é quando ele adultera, é quando ele rouba, Isso. Mas o pastor Paulo Júnior, ele veio a público e disse que ele tratava as ovelhas de uma maneira um pouco rígida, grosseira, e por isso ele foi excluído da sua função pastoral. Dentro desse assunto fica pra gente várias dúvidas, eu tenho certeza que você tem dúvidas, porque esse não é um assunto que é falado ou será falado dentro das igrejas. Verdade. Por exemplo, o pastor, ele pode ser desqualificado da sua função pastoral se ele tratar as ovelhas com ignorância. O pastor pode ser disciplinado. Como que isso ocorre dentro da igreja?
A gente vai conversar muito sobre isso. O pastor Raimundo Silva, que é o cérebro desse programa, vai estar aqui com a gente comentando. Para você que está no Facebook, ao vivo, a paz do Senhor, estou vendo que já tem gente aí acompanhando a gente. Deixa seu comentário, tá? Deixa seu boa noite e a gente vai respondendo, tá? O Edilson já está com a gente. Para você que está nos canais do YouTube, estamos ao vivo pelo Facebook Raimundo Silva, estamos também no canal do YouTube do pastor Raimundo Silva e para você também no canal Colégio do Discípulo. Para você que está no canal Colégio do Discípulo, você vai assistir rapidinho o vídeo do pastor Paulo Júnior, bem breve, tá? Cortado, sobre ele falando sobre o assunto, e aí a gente vai voltar falando sobre isso. Eu conheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. O caso é que, para a gente entrar, pastor, se o senhor quiser falar alguma coisa antes, né, o senhor fica à vontade para a gente entrar no assunto, porque eu tenho uma dúvida que a galera deve ter bastante, Sim. Que é o seguinte: a gente vai citar alguns textos bíblicos, mas quando a gente vai para o texto, por exemplo, Paulo ali falando a Tito ou a Timóteo, e ele usa o termo presbítero, Sim. ou bispo. E aí a gente pode usar esse texto aqui e a galera achar que isso não se aplica a pastor. Então, se o senhor quiser já entrar no assunto, né, sobre qual a diferença, o que é presbítero, o que é pastor, o que é bispo ou ancião, ou se o senhor quiser falar alguma coisa antes de entrar no assunto, fica à vontade, tá bom, pastor? Irmão Jonathan e amigos que estão nos ouvindo, primeiro eu gostaria de felicitar o pastor Paulo Júnior pela coragem. Isso é algo que a gente tem que bater palmas, porque poucos homens de Deus teriam a coragem de se expressar numa rede social confessando a sua culpa, o seu pecado e admitindo o seu erro. Então, não aqui passando a mão sobre ele, mas reconhecendo a hombridade de um homem de Deus que reconheceu que falhou. Isso. E vai procurar em Deus a reconciliação para que, se possível, depois ele possa voltar ao ministério. Essa é a minha primeira palavra, mas o ponto que o irmão Jonathan aqui, o irmão tocou, acerca de pastor, presbítero e ancião. Essa é uma dúvida que muitos de nós temos. Pastor, presbítero e ancião são a mesma coisa? É uma dúvida, porque nós vemos em alguns textos, Paulo se dirige aos líderes da igreja, aos anciãos, o outro ao bispo, o outro ao presbítero. Para nós entendermos essa questão, nós devemos entender que a igreja, a primeira liderança da igreja foram os apóstolos. Então a primeira liderança da igreja ela foi apostólica. Então os apóstolos tinham liderança espiritual sobre a igreja. Partindo de uma necessidade, de um auxílio, eles então instituíram a diaconia, ou os diáconos, que foram o segundo grupo de líderes que foram incorporados ao governo da igreja. E sucessivamente, conforme igrejas foram surgindo, igreja em Antioquia, igreja em Éfeso, igreja em Tessalônica, foi necessário colocar líderes. E esses líderes, quando nós lemos aí Atos dos Apóstolos, nós vemos que esses líderes eram chamados de presbíteros. Presbíteros. E o que é um presbítero? Segundo o conceito paulino, segundo o conceito das Escrituras Sagradas, é alguém que tem uma maturidade espiritual, que tem um conhecimento das Escrituras, e é alguém que tem uma chamada, uma vocação da parte de Deus para quê? Para liderar, ou seja, pastorear. Quando nós vemos a palavra presbítero, ela tem uma conotação mais grega. Já a palavra ancião já tem uma conotação mais judaica. Então nós vemos aí que são apenas, embora as palavras sejam diferentes, mas são aspectos de uma mesma pessoa. Pastor, presbítero e ancião são a mesma pessoa. Fato é que os textos, muitas vezes eles intercalam. Intercalam. Aos bispos que pastoreiem, aos presbíteros que pastoreiem. Então nós percebemos que dentro aqui do contexto do Novo Testamento, pastor, presbítero e ancião praticamente exercem a mesma função. Um ancião supervisiona e um presbítero
né, ele guia, ele conduz, ou seja, ele pastoreia. Então, o ancião, nesse caso, ele seria um presbítero com mais experiência para supervisionar. O senhor falou, eu até tinha separado aqui, ó, quando Sim. Paulo reúne os presbíteros, em Atos 20 e 28, ele diz assim, ó, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos. Aí ele continua e diz assim, ó, para pastorearem a igreja de Deus. Ou seja, ele fala de bispo e de pastor no mesmo texto. E se a gente pegar textos como, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 5, 1 e 2, né, ele fala também, né, de presbíteros e de pastor no mesmo texto. Paulo também diz a Tito, no capítulo 1, versículo 5, olha, eu te pus em Creta para pôr as coisas em boa ordem e para que ordene presbíteros, e no próximo versículo ele chama os mesmos presbíteros de bispos. Isso. Né? Então são textos que estão ali juntos, né, que vão se intercambiar. Agora, tem uma outra questão, né, pastor? Sim. Isso é biblicamente. Então você já fica claro aqui que quando a gente citar um texto e no texto estiver presbítero, esse texto está se aplicando a líder, a pastor. Isso. Também. Agora, tem a questão tradicional da igreja, né? Sim. A igreja, as denominações, elas fazem uso do presbítero, e alguma denominação nem tem o presbítero, né? Tem diácono e pastor. Por exemplo, tem o cargo de auxiliar de trabalho, Isso. né? Já é um termo que nós não vemos tanto nas escrituras, mas que a igreja colocou como uma espécie de treinamento, né? Para o diaconato. Correto. Então, ficou clara essa primeira parte, né? Bispo, ancião, presbítero e pastor se aplica a mesma função, a mesma função. Isso. Então, posso ler, pastor, um texto que Sim. fala das qualificações? Vamos para o senhor trazer para a gente isso melhor colocado. Quando a gente vai para 1 Timóteo 3, ele fala assim, é necessário, 1 Timóteo 3, versículo 2, pois que o bispo, tá, pastor ou presbítero ou ancião, ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. E ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como é que pode governar a igreja de Deus? E aí Paulo continua dizendo que não pode ser recém-convertido, é um outro tema importante. Isso. E nós vemos dois presbíteros que eram novo de idade, né? Tito e Timóteo. Porém, eram novo de idade, mas não eram neófitos na fé. E quando ele fala a Tito, ele fala assim, Tito capítulo 1, versículo 6, é preciso que o bispo, né, presbítero, seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não seja acusado de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e que tenha domínio próprio e que apegue-se firmemente à mensagem fiel pela qual dará a retribuição pelo que fez. Então, Paulo dá uma lista muito extensa. E, pastor, então, uma pessoa que quer ser pastor, ela precisa se enquadrar nisso tudo? Quais são as qualidades que alguém precisa ter para ser um pastor? Ou eu posso consagrar alguém a pastor pelo tempo de casa, pelo dízimo que ele dá, ou por ele ter uma chamada em alguma área específica, por exemplo, ele tem um dom de profecia, ele pode ser um pastor, ele é muito tempo que ele é um diácono, ele pode ser um presbítero. Como que a gente entende isso, pastor? Eu começo vamos começar com as palavras de Paulo. Aquele que almeja, deseja, aquele que quer ser um bispo, um pastor, um presbítero, excelente obra deseja. Então Paulo ele diz ali, ó, se você deseja ser um pastor, olha, você está desejando uma excelente coisa. Então, a primeira questão para a chamada pastoral é o desejo. A pessoa tem que desejar. Você não pode consagrar alguém que não deseja ao pastorado. Aí Paulo vai dizer, olha, se você tudo bem, você deseja uma excelente obra, mas agora eu vou explicar para você as qualidades, os atributos que um pastor, um ancião, um presbítero ele deve ter. Essa lista que Paulo nos dá aqui, ela é descritiva. Ou seja, ela descreve como um pastor deve ser. Isto não quer dizer que
o candidato ao pastorado ele vai ter todas essas características, porque é descritivo. Não é? Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: se você deseja, você vai ter que desenvolver essas qualidades, esses atributos. Por quê? Para ser um pastor, ele tem que ser repreensível. Repreensível em que sentido? De que ele não tenha nada que possa, não é, pelo qual ele venha a ser repreendido, tanto dentro do contexto da igreja, como do contexto da sociedade no qual ele está inserido. Então, se tiver algo que desabone, não é, aquele candidato a assumir, não é, o pastorado, então Paulo diz: você, este não está, não é, apto a exercer o pastorado. Por quê? Porque ele pode ser repreendido, não é, por alguém, ter alguma falha moral, porque os princípios que o Paulo estabelece aqui são os princípios morais. Está falando do caráter, né? Então, o caráter ele tem que ter um caráter ilibado, um caráter, né, santo. E segundo, tem que ter uma vida social, né, onde ele conviva bem, né, com a sociedade, com os seus vizinhos, com a sua família. Né? Tem todas essas características. E tem a terceira parte, que é o quê? A capacidade. Capacidade para ensinar. Capacidade, não é, para resolver, né, questões, não é, doutrinárias. Então a gente vê que é um conjunto que Paulo está falando aqui, irrepreensível, marido de uma só mulher. Não precisa a gente se ater muito nessa questão, porque nós sabemos que um pastor, um presbítero, tem que ser monogâmico, né? Não tem como a gente fugir, tem que fugir disso. Eu estava com essa pergunta para você. Isso está até anotado aqui. Eu acho que a galera tem às vezes essa dúvida. Eu já imagino isso que você vai falar. Poligamia ou isso é divórcio? O candidato a pastor, ele não pode ter um segundo casamento? Ou isso aqui Paulo fala, claro, analisando o contexto da época, sim, de poligamia. Ele tem que ter uma esposa e não pode ter mais de uma. Aí há várias interpretações, não tem como a gente ter uma posição fechada, definida, entendeu? Porque aí pode ser a questão da poligamia, pode ser a questão de um segundo casamento. Ou os dois. Ou não dá para fechar. Ou seja, se a gente fizer uma peneira bem feita, olha, gente, tem muita gente que não passa. Isso aí. Tá? A Marilene também está assistindo a gente, Marilene Silva, a paz do Senhor, tá? É minha esposa. Esposa. Oh, que honra, minha esposa do pastor Raimundo. Olha, então agora que a gente não pode errar mesmo. É verdade. Então, olha só. Outra coisa que eu ia perguntar para o senhor. Hospitaleiro e apto a ensinar. A pessoa pode ser consagrada a presbítero ou a pastor se ela não sabe ensinar? A questão pode, veja bem, eu não diria se... A questão não é pode ou não pode, é que não deve. Não deve. Então pode ser exceções e não regra. Porque, como é que eu vejo a questão? Como é que eu vejo a questão aqui, né, segundo as Escrituras? Paulo está aqui, né, falando, escrevendo a Tito, a Timóteo, né, quais são as qualidades, os atributos, as virtudes, né, que um pastor, um presbítero deve ter. Então diz aqui, ele tem que ser hospitaleiro, ou seja, né, ele tem que acolher bem, né, as pessoas na sua casa, visitar, né, os seus membros, mas ele tem que ser apto a ensinar. E para você ser apto a ensinar, primeiro você tem que conhecer, né, você tem que conhecer as doutrinas, né, os fundamentos da nossa fé, e você tem que ter a capacidade de transmitir. Porque não é só conhecer, porque muitas vezes a pessoa tem um conhecimento extenso, um conhecimento vasto, mas na hora de transmitir ele não sabe transmitir. E o pastor, ele tem que ter essas duas qualidades. Ele tem que conhecer, ele tem que ter uma profundidade de conhecimento bíblico, teológico, uma experiência, né? E para quê? Para que ele tenha a capacidade de ensinar. Porque às vezes nós não ensinamos, o pastor ele não ensina só com palavras, ele ensina com ações, com atitudes. Não é? Então ele tem que ter o conhecimento necessário e tem que ter a capacidade de transmitir esse ensinamento através de palavras, mas através da sua própria vida. A sua vida ela tem que ser um exemplo. As pessoas têm que se inspirarem. O membro tem que chegar daqui e falar, poxa, o meu pastor ele é uma bênção. O meu pastor ele é um homem de Deus. Entendeu? Ele está dessa forma também ensinando. Mas como é que o pastor vai se preparar, né, para ensinar? É claro que ele vai ter o seu estudo particular, mas ele tem que buscar, né, o conhecimento teológico, ele tem que buscar a capacitação, né, que até um pouco tempo no Brasil as pessoas não tinham essa mentalidade de buscar o conhecimento, né, irmão Jonathan? Mas graças a Deus hoje em dia esse quadro está mudando. Os pastores hoje em dia eles estão se capacitando, eles estão aprendendo, e uma grande parte dos pastores, né, tem uma capacidade
imensa, né, de transmitir os conhecimentos das doutrinas bíblicas para os seus membros. Uma coisa que eu acho, assim, pouco tempo que eu tenho de caminhada, mas eu peguei uma coisa para a minha vida, e sempre que eu tenho que falar com algum jovem, aconselhar, né, a gente vê muito jovem hoje que quer pregar a palavra, né, que deseja isso. E muitas das pessoas que pregam, pastor, eles têm dificuldade na aplicação. Sim. Às vezes ele entende, essa é a questão de saber passar, né? Uhum. Ele entende muito bem o texto, mas ele não sabe como aplicar aquilo na vida da pessoa. E eu sempre digo, olha, você quer aprender a aplicar uma mensagem na vida da pessoa? Escuta o seu pastor pregando. Porque o pastor, ele sabe o problema de todo mundo na igreja. Eu penso assim, deve ser muito complicado para um pastor pregar domingo na igreja dele. Verdade. Porque se ele falar sobre o pecado disso, ele sabe do pecado do Joãozinho. Se ele falar, então ele tem, o pastor geralmente, né, ele tem essa habilidade de aplicar aquilo, vendo a necessidade que as pessoas, né, as ovelhas dele têm, né? Então o pastor geralmente tem essa habilidade. Mas se ele não sabe, desculpa, meu pastor. Não, pode continuar. Se ele não sabe transmitir, qual é a função do pastor? Apacentar. E como que você vai apacentar? Apacentar, eu acredito que fala de dar alimento para a ovelha, né? Isso. Você ensinar a palavra, né? Então realmente fica difícil. Pode falar, pastor. Então, mas o pastor não pode se furtar a ensinar, a exortar, mas também a orientar, porque algo está acontecendo dentro da igreja, mas ele deve falar dentro do contexto da palavra. Se ele usar a palavra, né, como um princípio, né, para que ele possa orientar, né, para que ele possa até mesmo exortar, né? Uhum. Eu tenho certeza que ele vai ser bem sucedido, porque ele não vai estar falando na pessoa dele, vai estar falando, né, através da palavra de Deus. Se ele assim o fizer, eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai falar o coração ali da ovelhinha, a ovelhinha vai entender, né, que o pastor... E o Espírito Santo vai trabalhar, né? Vai trabalhar. Então, dentro dessa lista, ó, irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante e sensato, hospitaleiro e apto para ensinar, não violento, mas gentil, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa. Às vezes a pessoa é um crente muito bom na igreja, mas dentro de casa, meu Deus, não neófito e ter bom testemunho dos de fora. Então Paulo ele também ensina a ter bom testemunho dentro da própria igreja e fora da igreja. Fora da igreja. E dentro de casa, que é o principal. Mas aí, pastor, não neófito, né, ou novo na fé, 1 Timóteo 3,6. Esse não neófito pode ser novo de idade, ou Paulo está dizendo que não pode ser pastor se for novo de idade? Aí o sentido é mais no sentido de ser novo na fé. Novo na fé, novo né? na fé. Porque um crente que não tenha maturidade, né? Nós vemos que uma das palavras que designa o pastorado é ancião. E ali significa maturidade, experiência, capacidade, né, de conversar, de dialogar, né, de se expressar de uma maneira que conduza a pessoa à reflexão, né, ao arrependimento. Então, um crente novo na fé, dificilmente ele vai ter essa experiência, dificilmente ele vai ter essa maturidade, dificilmente ele vai ter vivência, né, tanto no âmbito pessoal como com Deus. Ele não vai ter a capacidade, as qualidades, os atributos necessários, né, para conduzir outras ovelhas. Ele ainda precisa ser conduzido, ele ainda precisa ser conduzido. Então, e por isso que Paulo vai dar, né, esse conselho, aliás, vai dar essa norma aqui, né, para que os crentes novos não sejam colocados numa posição que é nobre, né, mas é de muita importância, e talvez ele não tenha estrutura emocional, espiritual, né, e experiência, né? E experiencial para, né, exercer o seu ministério. Amém. Então, né, pastorado, o presbitério, que seja, é importante a igreja atual, né, despertar para isso. Não é tempo de casa que vai te fazer pastor ou presbítero, ou até mesmo diácono. Existe a vocação e existem os requisitos bíblicos que você precisa buscar. Eu acho que quando Paulo fala, né, aquele que deseja, ele já está falando de chamado, né? Porque aquele que deseja, quando o chamado já arde nele. Já arde nele. Mas, pois bem, falamos então da parte boa. Agora a gente vai entrar na questão do pastor Paulo Júnior, falando das características negativas. Ou seja, Paulo ele não dá só a lista do que deve ter, mas ele fala do que não deve ter. Uma pessoa que tem essas características negativas, ela é
desqualificada a ser um pastor. Então, pastor, fala um pouco para a gente sobre o que um pastor não pode, não deve ter para exercer a sua função pastoral. Características negativas que desqualificam uma pessoa para ser um pastor. Então, primeiro aqui, nós vemos Paulo escrevendo a Timóteo, é ser briguento ou violento, né? Não é bom, né, termos um pastor, um líder espiritual, né, que seja dado na violência, a explosão, né? Já pensou que seja espancador? Não. Esse é um aspecto negativo do caráter, né, do candidato, do homem de Deus, que vai incapacitar. Em algum momento ele pode até exercer, mas em algum momento esse fato da natureza dele, do caráter dele, vai atrapalhar o ministério dele, vai destruir o ministério dele, porque é inevitável. Então, aquele que almeja ser um pastor, Deus vai trabalhar o caráter dele. Deus vai trabalhar a natureza dele. Nós vemos Moisés foi um grande líder, mas no começo da sua chamada, o que ele fez? Ele matou um homem. E aí, por causa dele, da violência, do ato violento de Moisés, ele passou 40 anos no deserto. Aí, depois de 40 anos que Moisés se tornou manso, aí Deus foi e chamou Moisés. Aí a gente vê que aqui o exemplo, né, a gente está mostrando aqui o exemplo bíblico de Moisés, é um exemplo claro, que ele levou 40 anos para poder, né, Deus trabalhar ali a natureza dele, e então ele ser um grande líder. Oh, meu Deus, e tem gente que quer ser trabalhado em 2 anos, já quer ser pastor. Pois é complicado. Meu Deus, então Enfim, não pode ser briguento. Aí, meu Deus. O pastor pode ser pastor pode beber vinho? Paulo fala em 1 Timóteo 3,3 e Tito 1,7 que aquele que é candidato ao presbitério, ele não pode ser dado ao vinho, né? É verdade. Nós sabemos que o vinho, né, embora nas escrituras seja um símbolo de alegria, mas não só o vinho, mas qualquer, né, bebida alcoólica, ela tira, não é, a sensatez, tira a prudência, né, tira o bom senso. Né? Então, um pastor ele não pode ser dado ao vinho, não deve se esbaldar, né? Ele deve ser comedido. Se ele for dado ao vinho, ele vai deixar de cometer as ações boas, que vai o qualificar, e vai fazer isso tudo aqui que ele não pode fazer. Correto. Né? Porque o vinho, ele tira o bom senso da pessoa, né, pastor? Com certeza. Ele também não pode ser ganancioso e desonesto financeiramente. Correto. E aí entra uma questão muito, muito grande, né? Porque tanto a ovelhinha como o pastor, eles são o quê? Eles são mordomos de Deus. Por exemplo, a ovelhinha que vai lá e entrega o seu dízimo, a sua oferta, né? Lá para o reino, para a melhoria, né, do ambiente de culto, né, para missões, enfim, conforme a igreja, cada um destina, né, as ofertas do dízimo para vários trabalhos, vários projetos. Há tanta responsabilidade no membro em entregar o dízimo e a oferta, como há responsabilidade do pastor em administrar de uma maneira correta, né, aquele dinheiro que não é dele. Assim como não é os 10% não é da ovelhinha, mas também não é do pastor, ele é apenas um administrador. Porque tem alguns líderes que eles falam muito dessa parte, né? Olha, isso não é teu, você tem que dar, mas ele só não lembra que também não é dele. Não é dele. Tem alguma coisa boa rolando por aí, ó, tá? Não se incomoda com fogos, não. Aquele texto lá de Atos 5, por exemplo, Atos 4, que a igreja, os membros da igreja, eles vendiam suas propriedades e eles não dividiam entre eles, não. O texto diz que eles depositavam aos pés dos apóstolos. Correto. E esses dividiam conforme a necessidade de cada um, ou seja, o pastor tem que saber a necessidade da ovelha e tem que fazer o possível para atendê-la. E aí ninguém passava necessidade. Eu imagino, congregar numa igreja dessa devia ser muito bom. Mas eles não dividiam, né? Eles depositavam aos pés dos apóstolos. Aos pés dos apóstolos, não é? Por que nós vemos esse contexto, né, no início da igreja? Porque no contexto da igreja primeira, quando você eram judeus, a igreja nasceu, né, dentro do contexto judaico. Então, quando você admitia que Jesus era o Messias, o que acontecia? Você era expulso de casa, você perdia toda a sua convivência social. Você era chamado de maldito.
e você praticamente perdia a sua cidadania judaica. Por isso que eles sentiram a necessidade de, a igreja primeiro, ela tinha uma necessidade de se unir, porque eles estavam à parte do judaísmo. Os judeus tinham o cristianismo como uma seita, como algo que eles queriam exterminar. Então, devido a essa questão, muitas vezes quando a mulher aceitava Cristo, o marido expulsava ela de casa, quando o filho expulsava de casa, então eles tinham que se unir, numa sociedade ali, onde eles teriam que ter tudo em comum, porque eles só tinham a eles mesmos. Tanto da parte dos judeus como dos romanos, eles eram perseguidos da mesma sorte. Por isso que se criou esse vínculo tão profundo no contexto da igreja primeira. E só se tiver alguém de plantão aí, algum abençoado, porque há pouco tempo eu ouvi um rapaz pegar esse texto aí e dizer que a igreja primitiva era comunista. Ai, não. Irmão, o comunismo diz assim, o que é seu é meu. Isso não é comunismo, isso é comunhão. A comunhão diz assim, o que é meu é seu. Então, esquece isso, que a igreja não era comunista. Então, aonde que o pastor Paulo Júnior se encaixou aqui? Qual foi o erro dele, pastor? O que é que o pastor Paulo Júnior fez que o conselho ético da igreja dele entendeu? Eu vou entrar nessa questão também, Sim. Vou explicar para quem está ouvindo, porque batem muito, Aqui não, aqui a gente elogiou ele, Sim. porque ele não precisava nem de usar as redes sociais dele para se manifestar, não. Mas Não, ele o fez, não havia Foi homem para isso. Não havia necessidade. Tem muito Saul que peca e quer insistir que está certo, mas tem muito Davi que peca e reconhece e se arrepende. E falar da igreja dele, o sistema de governo que é da igreja dele, eu tive analisando lá e vendo, até achei que ele era da presbiteriana, mas ele é de uma outra igreja. Aliança do Calvário. Isso, Aliança do Calvário. Então, aonde que o pastor Paulo Júnior ele se encaixou aqui, pastor? Quais foram as características negativas que desqualificou ele, ou desqualifica no momento para ele exercer essa função pastoral? Pelas suas palavras, eu creio que ele era um pouco arrogante e iracundo. Ele era arrogante, na sua maneira de lidar, com, por exemplo, com outras denominações, com outros pastores, não é? E segundo ele mesmo, ele agia com as suas ovelhas de uma maneira assim bem grossa, ele provocava danos emocionais. Até da família, ele falou. Até da família. Até da família. Isso são palavras dele mesmo. Então, no meu modo de entender, ele se enquadra em arrogância e ser iracundo, ou seja, nervoso, usar de palavras furioso, com uma ira, a brigar, com uma ira demasiada, E aí eu não digo no sentido de usar a força física, mas usar a força da palavra, E usar a função pastoral, o status dele como líder espiritual, para impor, aquilo que ele acha que é verdade, aquilo que ele é certo, sem levar em consideração as fraquezas dos seus membros, porque o pastor tem que ter essa sensibilidade. Cada membro ele tem membro que o pastor vai bater, ele vai sorrir e vai para casa sorrindo, mas tem ovelha que não. O pastor vai às vezes usar de uma palavra que às vezes ele nem está com a intenção de machucar a ovelha, mas às vezes aquela palavra, a ovelhinha sai toda machucada. Por quê? Porque existem ovelhas e ovelhas, e o pastor ele tem que conhecer as suas ovelhas, senão ele vai provocar um dano demasiado emocional e espiritual na vida dessa pessoa. Mas eu creio que, segundo as próprias palavras do pastor Paulo Júnior, ele agia assim com um grupo bem extenso de pessoas. Inclusive os próprios membros do conselho, ou seja, presbíteros, pastores, diáconos, ele também era ignorante, Isso. Então, gente, pelo amor de Deus, o pastor Raimundo, ele citou no começo aqui, aquele pastor que a ovelha se espelha nele e fala, poxa, meu pastor é uma benção. Como é bom ter um pastor assim. Agora, tem pastor que ele passa, a ovelhinha dele fica com medo. Se ele chamar para conversar, meu Deus do céu. Tem pastor que a mensagem... Gente, eu já ouvi pastor que ele traz aquela... Não é questão de trazer mensagem dura. Jesus, ele também teve uma mensagem dura quando precisou. João Batista se fala, Isso. A questão eu já ouvi pastor pregando na própria igreja e ele tinha muito uma frase assim, não está satisfeito, a porta está aberta. Meu irmão, pelo amor de Deus. Então, o pastor Paulo Júnior, ele agia com ignorância, segundo a própria descrição dele. Aqui a gente também não está, pastor?
abrindo aqui especulações, falaram muita bobeira por aí, estão tentando cavar alguma coisa onde não tem, ou se tem a gente não sabe. Até a esposa do pastor Paulo Júnior colocaram no meio e tal. Gente, nada a ver isso. Nada a ver, né, pastor? Nada a ver, nada a ver. Aí eu faço uma pergunta também, né? As qualificações, a gente está falando de pastor, mas a cobrança é sempre em cima do pastor. Mas se você tem essa atitude, você também não está qualificado no corpo de Cristo. E aí é mais perigoso ainda. Essa é uma Isso é questão. atitude de crente. Porque... E o papo aqui é de crente. Então se você é crente, deixa essas atitudes para lá. Porque quando nós vemos aqui esses atributos e qualidades que Paulo, não é, ele deseja, não é, que os pastores, os presbíteros tenham, mas essas qualidades também devem ser cultivadas por todos os membros. Isso... Por que Paulo coloca isso aqui? Porque o pastor, ele é aquele que vai conduzir, ele tem que ser o exemplo. Então é aplicado a eles em primeira mão, mas isso não quer dizer que todos os membros da igreja tenham também que cumprir esses requisitos e ter também esses atributos e essas qualidades na sua vida. O fruto do Espírito mesmo vai gerar temperança. Isso. E o próprio Paulo fala, sede meus imitadores. Paulo ele tinha nessa... Olha a moral que Paulo tinha. Imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Seja meu imitador. Então o pastor ele é o espelho, né? Se ele tiver essas qualidades, o membro dele, se não for um desviado da vida, ele vai ter essas qualidades. Vai ter as qualidades. Porque quando nós olhamos para a igreja primitiva, que eu gosto de chamar de a igreja primeira, a igreja nasceu. Olha só as características que ela tinha. Uma vida de oração, uma vida de comunhão. Qual outra característica que agora eu esqueci? De onde? Em Atos dos Apóstolos, eles vinham... Cheio do Espírito Santo, para ser diácono? Não, a igreja primeira, eles tinham uma eles vida de oração... Na doutrina dos apóstolos, isso, na comunhão, no partir do pão, na oração. Isso. Por que a igreja nasceu, não é, como uma igreja de oração? Porque os apóstolos, eles estavam continuamente vendo Jesus orar. Eles oravam com Jesus. Aí, quando eles assumiram o apostolado, qual foi a primeira característica que eles expressaram? A oração. Que aprenderam com o seu mestre. Ele falou, ensina-nos a orar. Aprenderam com o seu pastor. A comunhão. Jesus comia com eles. E quando um pastor faz coisa errada, ensina coisa errada, coitado daquelas ovelhas, porque hoje não, o pastor ele tem uma influência muito grande, né, pastor? E o pastor, às vezes, ele ensinando errado, a ovelhinha dele, que ou não lê a Bíblia, ou se lê não entende, ela vai levar aquilo como uma verdade. E aí é complicado. Ronaldo Damasceno, Opa! A paz do Senhor, meu amigo. Pastor Ronaldo, um abração aí, meu querido. Pastor Ronaldo, né? Pastor Ronaldo Damasceno. Ronaldo Damasceno, um Pregamos abraço, lá uma quarta-feira na congregação dele, uma benção. Pastor Ronaldo Damasceno, sua esposa, agora, se não me engano, é Cremilda. Esposa Cremilda, um abraço então também para Cremilda, para toda a família aí. Obrigado, que honra ter o senhor conosco, tá? A Karen... Karen, tá? O sobrenome eu não consegui ler. Boa noite pra gente. Locatelli, Isso mesmo, minha filha. Locatelli. Opa, que benção, hein? Beijão, Agora que você não pode errar mesmo. Olha, bem-vindo vocês, tá bom? Seja bem-vindo aqui. Aqui é o Papo de Crente. Se você quiser comentar, comenta aí, tá bom? Ela mandou, boa noite, pai. Boa noite, filha. Comentem aí na live, compartilhem com os amigos aí, tá bom? Um abração a todos. Se tiver dúvida, coloca aí, na medida do possível, eu vou tentar lendo aqui. Pastor Ronaldo Damasceno já deixou em Eita Glória. Ó, o negócio tá bom, né, pastor? Então a gente viu então que o pastor Paulo Júnior ele se encaixou na questão, né, de ser iracundo, na questão da ignorância. Glória a Deus por ele ter botado um pezinho atrás, ter reconhecido, e tomara que essas características não façam mais parte da vida dele. Agora, isso é interessante porque aí entra uma outra questão. Eu separei aqui, nós separamos, né, pastor? Sim. O pastor que peca. Então o pastor Paulo Júnior, ele pecou. Ele estava conduzindo a igreja de maneira pecaminosa, como ele mesmo referiu ao pastorado dele. Ele reconheceu, né? Ele falou, estava conduzindo a igreja de maneira pecaminosa. Esse pastor que peca, ele pode ser disciplinado? Duas perguntas e uma para o senhor. E já que tá a esposa e a filha vendo, eu vou fazer duas perguntas. Você não tem uma mais fácil, não? E tem pastor assistindo a gente. Eita, o pastor que peca. eu vou me ater porque eu sou diácono, agora o senhor é pastor. Estão vendo, ele está se exibindo. Pode falar. Ele pode ser disciplinado. Agora, se pode, quem disciplina o pastor?
Vamos devagar, né, com esse papo de crente. Papo de crente agora ficou meio complicado. Aqui você ouve o que geralmente não é muito tratado nas igrejas, até por conta de assuntos que tem mais necessidade, né? Correto. Então dificilmente um pastor vai dar um culto de doutrina e falar no culto de doutrina se o pastor pode ser disciplinado ou não. E a gente não está aqui também falando mal de pastor, começamos aqui falando bem, inclusive, tá? Agora, é claro que se tem o pastor verdadeiro, né, tem também o falso pastor, Isso. tem o lobo devorador, tem o mercenário, tem o falso mestre, está introduzido no nosso meio. Esse que peca, que erra, né, e aí o pastor Raimundo vai explicar para a gente o que pode acontecer com ele. Ele também pode ser disciplinado como uma ovelha comum? No contexto da igreja de hoje, existe, não é, por exemplo, nas Assembleias de Deus tem as convenções, não é, que são as convenções onde os pastores eles são convencionados. Então, nesse contexto, um pastor ele pode ser disciplinado, não é, pela convenção. Né? Eu não sei como funciona nas outras denominações, mas eu creio que também nos batistas, nos presbiterianos, é um conselho Isso. que aborda o assunto e ali, em conformidade com a gravidade, né, do pecado do pastor, então ele é afastado do seu ofício pastoral. E aí vai passar um bom tempo por uma variação, né? Mas é nesse contexto que funciona. Agora, trazendo, né, para o contexto bíblico, nós temos um caso, é claro, isso não é regra, foi apenas um fato, que Paulo, ele enfrentou, né, Pedro face a face. Isso, é verdade. E em público, né? A hipocrisia dele. Por causa da hipocrisia de Pedro. Então nós vemos que ali, Paulo ele tinha um temperamento muito forte, ele em algumas questões ele era extremamente radical, ele tinha um ímpeto, né, do seu caráter que era assim, muito forte. Então ele, naquele momento, ele enfrentou Pedro face a face. E olha que Pedro, né, também tinha um temperamento forte. Tinha um temperamento forte, mas naquele momento, né, Pedro confrontou ele e resistiu ele face a face. Então nós vemos que dentro do contexto da própria Bíblia tem esse, digamos assim, esse confronto, né? Essa abertura para que o pastor ele seja, não repreendido e confrontado. Eu, por exemplo, se eu fosse um líder, né, eu não confrontaria o pastor em público. Eu me absteria disso, eu chamaria o pastor no particular, a gente conversaria, eu exporia, né, o assunto e a gente ia tratar, né, de uma maneira reservada. Eu não teria a ousadia e a coragem, né, que Paulo teve. Apesar que isso na cultura judaica, né, isso para eles lá porque a cultura judaica é diferente da nossa cultura. Uhum. Aqui no Ocidente você confrontar uma pessoa em público muitas vezes como é que eu diria? Não é bem visto. Mas dentro do contexto judaico não. Você vê que Jesus ele confrontava os fariseus de uma maneira bem impetuosa, bem forte. Mas aí nós vemos que há uma abertura, né, nesse texto ali de Atos dos Apóstolos, em Antioquia, né, quando Pedro ele se dirige, ele sai de Jerusalém, se dirige a Antioquia, ali ele começa a comer, né, com os crentes gentios, porque a igreja é dividida entre crentes judeus e crentes gentios, e ali ele está comendo com os gentios. Quando chegam os da parte, né, de Jerusalém, que eram os crentes judeus, né, aí ele para de comer com os crentes gentios e passa então só a comer à mesa junto com os crentes judeus. Aí Paulo, você que é gentil, né? Aliás, você que é judeu, vive como judeu. E está vivendo... Como que você quer, né, cobrar que o gentil viva como judeu? Se você entendeu? Ele ali, Paulo então confrontou. Então nós vemos que tem uma abertura. Eu acho que Paulo faz isso publicamente, por quê? Paulo ele descreve o assunto dentro do contexto que Tito, eles querem impor a Tito, né, ser circuncidado. Isso. Então Paulo fala assim, eles querem levar a gente de novo para a escravidão, tirar a gente da liberdade do evangelho. E esses camaradas eram judaizantes, né? Isso. Eles perseguiam Paulo, né? Eles se infiltraram, Paulo fala isso na carta aos Gálatas, e observavam a pregação de Paulo e eles despregavam o que Paulo pregava. E começavam a impor circuncisão, a lei. E aí Paulo viu a necessidade de fazer isso porque Pedro era um líder da igreja mãe. Isso. Imagine, tá? Não vou nem colocar a gente aqui como exemplo, mas o pastorzinho da igreja local confrontar o pastor presidente da igreja matriz. Foi o que Paulo fez. Agora, vamos lá.
A gente não está aqui dizendo que você tem que confrontar o seu pastor. Nada Existe base disso. bíblica? Existe. Por exemplo, 1 Timóteo 5,19, né? A disciplina deve ser feita com base em 2 testemunhas. Isso. Já em 1 Timóteo 5,20, Paulo fala que se um presbítero pecar, ele deve ser repreendido publicamente, deve ser chamada a atenção dele. Claro, isso feito por outro que exerça a autoridade também. A disciplina é responsabilidade da igreja e do presbítero. Né? E aí a gente entra nessa questão que o senhor falou, sabe por quê? Olha, eu separei aqui, o Paulo Júnior, ele é pastor titular, até o momento era, né? Da Igreja Aliança do Calvário. Sim. Ela é uma igreja batista reformada que tem por padrão doutrinário a Confissão de Fé Batista de Londres, e eu tive dando uma olhada na Convenção Batista de Londres. Ela é de linha reformada, né? E eles têm um sistema congregacional, ou seja, a forma de governo deles é congregacional. É onde os membros da igreja, eles votam, né, e escolhem um conselho administrativo, né? Sim. Que é composto por presbítero, pastor e diáconos. Então esses membros, né, esse conselho administrativo, são eles que organizam a igreja. Foram esses membros que, observando a posição do pastor Paulo Júnior, chamaram ele, né, e advertiram ele, como a Bíblia orienta. Sim. E ele diz no vídeo que ele continuou fazendo e ele ainda tentou persuadir a esses irmãos, Isso. sendo ignorante até com eles, e permaneceu no erro, e segundo ele, isso vem ocorrendo há Algum tempo, né? Então aí esses membros, né, que na Assembleia de Deus é muito conhecido como comissão de ética, né? Isso. A comissão de ética, se houver um caso assim, o que ela pode fazer, né? Pastor, eu acho, se eu estiver enganado, o senhor pode me corrigir. Ela vai levar o caso à convenção, e a convenção vai tomar as atitudes cabíveis ao pastor. Isso. Porque assim, só para vocês entenderem, eu já estou falando muito, depois vou passar o pastor de fica à volta. vontade. A convenção, o cargo de presbítero e diácono são cargos locais, né? Isso. Mas o pastor e o evangelista, eles são convencionados. Isso, então correto. quem tem o poder de disciplinar o pastor é a convenção. Aí a comissão de ética da igreja, vendo uma atitude assim do pastor, no nosso caso que é a forma de governo episcopal, né, junto com o congregacional, aí vai levar o caso para a convenção, e a convenção vai analisar e, se for o caso, disciplinar esse pastor. Correto, pastor? Mas não falei nada fora... Não, é mais ou menos nessa linha. Nessa linha. Mas isso não é uma regra assim. Não é uma regra, até porque, né, a Assembleia de Deus ela varia muito Isso, também, então. né, de lugar para lugar, né? Você vai ver, né, várias atitudes diferentes. Mas a linha geral é essa, correto? Então o pastor ele pode ser disciplinado pela convenção caso ele cometa essas falhas. Isso, correto. Se a denúncia for feita, né, se for um caso que... Com base, com testemunho, né? Aí vai se tomar e muitas vezes ele pode até ser excluído, né, da convenção a qual ele pertence. Então nós vemos que isso não é um fato só da Igreja Aliança do Calvário. Todas as igrejas têm, em maior grau, menor grau, com maior rigidez, com menor rigidez, tem, né, os seus meios de disciplinar, né, o pastor. O que eu vejo é que a gente deve disciplinar, mas disciplinar não é com amor. Entender o que é disciplinar, né? Entender As o que é pessoas têm que disciplinar como castigo, né? Como punição. Não. Nós vemos que quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, Jesus era para ter abandonado Pedro. Foi a primeira disciplina da igreja ali? Não, na realidade não foi disciplina. Mas quando Pedro negou Jesus, era para Jesus ter abandonado Pedro. Isso. Mas quando Jesus ressuscita, quem que Jesus primeiro procura? De Pedro. E colocou ele como o quê? Como pastor. Como pastor. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Opa! Então esse deve ser o espírito, né, que deve mover a igreja, o perdão, não é? A reconciliação. Mas aí tem um porém. O penitente, o pecador, ele se arrependeu, ele reconhece o seu erro? Porque nós vemos Jesus. Paulo, ele aconselha lá a igreja de Corinto a acolher. Acolhe, ele já sofreu demais, né? Esse que me causou dano já sofreu demais. Recebe ele de volta. Recebe ele de volta para que ele, por causa da dureza, né, da ação, ele não desmoreça e abandone, não é, o Evangelho, abandone Cristo. Mas tem outros dois que ele fala assim, eu entreguei para Satanás. Mas esse entreguei, né, a gente não vai entrar nele, porque senão a gente vai passar do horário. Porque esse entreguei na mão de Satanás, Paulo ele tem um tom ainda de misericórdia, porque ele fala assim, entregou o corpo, né, na mão de Satanás para que não venha a ser condenado, né, no juízo final, né? Então parece ser um... Porque quando a pessoa sai do contexto da igreja, do convívio da igreja, né,
local onde ele congrega, onde ele é alimentado espiritualmente, e ele, né, vai, né, para fora, quem que vai dominar a vida daquela pessoa? Satanás. Ele está nesse sentido que Paulo diz, olha, eu entreguei essa... Para caso haja arrependimento, porque, no juízo final seja... Porque muitas vezes Satanás vai trabalhar, vai amassar a vida dele, e em algum momento ele pode reconhecer que com ele vai se arrepender e vai retornar. É nesse sentido que Paulo está falando. Até nesse sentido, como você mesmo falou, tem misericórdia nas palavras de Paulo. Isso. Então, gente, uma coisa triste, enquanto o pastor Raimundo ele vai falando, eu já vou aqui pensando em outra pergunta para ele. Mas é triste a gente ver que quando uma pessoa cai, quando uma pessoa peca, os irmãos em Cristo, né? Olha, como não é que você não tenha que julgar o pecado da pessoa, se aquilo foi errado, tudo bem, mas eu vejo em algumas ocasiões que a pessoa que peca, na maioria das vezes, ela é excluída daquele convívio. O pecado dela vai ser sempre lembrado. Um casal que se resolveu, vamos supor que um dos dois caiu em adultério, e o caso foi levado à igreja, foi tratado, disciplinado, já se perdoaram. O marido perdoa a esposa, ou a esposa perdoa o marido, mas alguns membros não perdoam a pessoa pelo que faz, ela é excluída do convívio. Então, gente, amar é perdoar, né? Ser igreja é saber que todos nós estamos sujeitos ao erro. Sim, com certeza. E tem que haver arrependimento. Houve arrependimento, a pessoa pode ser perdoada. Então, pastor, o senhor falou já sobre Pedro e sobre um caso que Paulo manda restituir ao cargo. Então, o pastor que pecou, sendo pastor, o cara é pastor, mas ele cometeu um pecado, ele pode ser restituído ao cargo de pastor? Isso, na minha visão, pode. Eu não vejo... Agora, a pergunta é, a igreja vai ter maturidade, vai ter sensibilidade, vai ter amor o suficiente para perdoar o pastor e reconduzi-lo novamente, né, a função de pastor daquela igreja? Aí eu digo assim, eu não assumo a responsabilidade de dizer sim ou não, porque eu acho que isso aí é uma decisão coletiva. Se nós olharmos o princípio da igreja, nós vemos que pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros e ao Espírito Santo. Nós vemos que havia uma convergência. Os apóstolos se reuniam, tomavam a decisão, o Espírito Santo ele consentia, aquela decisão era transmitida à igreja, e a igreja então também acatava. Por quê? Eu me lembro de um caso, rapidinho que a gente, né, já estamos batendo aí o horário, que eu fui orar na casa de uma senhora, era mãe de uma amiga da minha esposa, e ela estava chamando para ir lá orar há tempos, eu fui lá. Ela tinha uma mágoa muito grande. O ex-cunhado dela era pastor. Esse ex-cunhado dela, sendo pastor, casado com a irmã dela, abusou de uma outra irmã dela, que era especial. E eu conversando com ela, o Espírito Santo me conduziu a fazer uma pergunta a ela. Ela tinha muita mágoa, a filha dela também. Onde está esse cidadão agora? Aí ele foi preso? Foi. Pagou pelo que fez. Ele já está solto já? Aí ele é pastor de uma igrejinha aqui. Não transmiti isso para ela porque o foco não era isso. O foco era ela perdoar ele. Sim. Tanto que eu falei para ela, olha, você sabia que ele pode ir para o céu e a senhora não? Porque você não está conseguindo perdoar ele. E se ele já tivesse arrependido? Só que dentro de mim eu guardei aquilo. Será que esse camarada ele poderia estar de novo como pastor, tendo abusado de alguém, tendo sido preso? Será que ele tem qualificações ainda para ser um pastor? Aí entra a questão da gravidade do pecado, né? Então, dependendo da gravidade, não. Ele não teria condições, porque a confiança, né, nesse sentido, iria ser quebrada de uma forma que as pessoas dificilmente iriam confiar, né, nele plenamente. Deveria ter a confiança. Mas dificilmente, no caso de um pecado assim tão grave, dificilmente ele vai ser reconduzido, porque ele quebrou, né, princípios de confiança, né, que ele machucou muito, ele quebrou muitos corações. Então eu creio que dificilmente essa pessoa vai ser reconduzida ao ministério. Mas é aquilo que eu falei, a igreja deveria avaliar, né, e ela dá o seu parecer, né? Não pode ser a decisão de uma pessoa só, né? Não pode ser a minha decisão, não pode ser a sua decisão. Porque é melhor para o corpo, né? Porque a igreja é um corpo, né? A igreja, mas também eu vejo pelos dois lados. Ele deveria ser reconduzido, sim. Mas se a igreja também optar por não
conduzi-lo, a igreja também tem, né, a sua opinião, e a sua opinião também ela tem que ser respeitada, porque é uma decisão coletiva. Entendeu? É uma decisão coletiva. Então, seja restituído ou não, as duas decisões, a meu ver, a minha humilde opinião, isso aqui não é... A gente aqui não somos donos da verdade, a gente apenas está batendo um papo de crente. Eu espero que você esteja gostando do nosso bate-papo. O pastor Ronaldo comentou, maravilha, amém, que bom, meu querido. Então, por exemplo, um pastor que adulterou, esse pastor vai ser difícil ele aconselhar um casal. Um pastor que roubou, como ele vai pregar no púlpito dele sobre honestidade, sobre oferta? Então tem coisas que mancham, né, pastor, que é um pouco complicado. Mas, como o pastor Raimundo muito bem esclareceu pra gente, né, isso deveria ser tratado pelo corpo. Né? E isso, não vamos entrar nisso, a gente já vai terminar agora, mas isso é que às vezes, por exemplo, eu falei que o sistema da igreja do pastor Paulo Júnior é um sistema congregacional. Uhum. Então é onde, né, os membros tomam as decisões. Né? Já no sistema episcopal, por exemplo, quem vai decidir se ele vai ser ou não restituído é o pastor presidente. O pastor presidente. E aí o que a igreja achar, não tem jeito, vai ter que aceitar, né? É a forma de governo, né? E nós devemos respeitar. Por exemplo, Jesus não estabeleceu uma forma única de governo. Aliás, Jesus nem entrou nesse mérito de como a igreja deveria ser governada. Foram os apóstolos que iniciaram tudo isso. E ao longo de 2000 anos sofreu uma grande transformação. Então, se você é assembleiano, é claro que você tem que se adaptar, né, às regras da Assembleia, né, ao sistema de governo da Assembleia. Se você é batista, cada um, né, se adapta ao seu sistema de governo. E cada sistema tem as suas benesses, tem os seus vícios, né, tem os seus males, mas são formas de governo. E a gente tem que, né, reconhecer que são homens de Deus, foram escolhidos por Deus, têm a chamada de Deus, e devemos, né, obedecê-los, e devemos honrá-los, e devemos servi-los, porque a igreja, não é? Ela está debaixo da autoridade que foi concedida, né, aos pastores. Eles são aqueles que lideram. Se eles porventura cometerem erros ou desvios, não é Deus quem vai julgá-los, é Deus quem vai tratar. Lembra Moisés? Moisés foi Deus, o próprio Deus que falou: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. E outra coisa, foi o momento em que foi o povo que levou Moisés a pecar. Mas naquele momento o velho Moisés, o iracundo Moisés, ele retornou, porque em vez dele apenas falar com a rocha, ele fez o quê? Bateu. Novamente, por causa da ira, Moisés foi punido. Então, você quer ser pastor? O camarada ganha pelo Espírito Santo uma mansidão para guiar o povo tira dele a mansidão, entra na terra e ele não entra. Então, ser pastor é difícil. E lembrando, né, porque toda forma de governo ela é humana, então ela vai ter as suas falhas. Né? Não é verdade. Na Bíblia nós vemos sim, né, base bíblica para os três tipos de governo: episcopal, presbiterial e o congregacional, mas a igreja de Cristo, mas é governada por homens e os homens têm suas falhas. Eu sou assembleano e me adapto muito bem ao sistema assembleano, mas eu admiro muito o sistema batista, o sistema de governo deles eu admiro muito. Mas todos cumprem, né, o seu papel, que é conduzir a igreja. Então, o pastor Paulo Júnior, ele entrou então, né, pelo que eu entendi aqui no papo com o senhor, o pastor Paulo Júnior, ele entra, né, nessa qualificação, melhor dizendo, ele entra num grupo onde ele cometeu um pecado não tão grave, mas sim errou. Então ele está temporariamente inapto a ser pastor, mas ele pode, se arrependendo e não cometendo os mesmos erros, voltar a ser um pastor. Sim, inclusive ele mesmo, no seu livro, diz que ele vai se retirar, vai se recolher, vai passar um tempo de reflexão e depois talvez ele retorne, mas ele falou que ele não vai retornar mais para a antiga igreja. Ele vai, de repente, se ele voltar, ele vai procurar um outro ministério. O que eu acho sensato. Eu acho sensato, sim. Ele pediu perdão também. Ele pediu perdão. Inclusive até o rapaz que lançou um vídeo, né, falando, ele ligou, o próprio rapaz, né, postou outro vídeo que ele ligou para ele pedindo perdão. Enfim, eu creio que ele está no caminho correto. E, queridos amigos, o nosso bate-papo de crente hoje foi nesse sentido, né, de esclarecer algumas dúvidas. Eu quero que você entenda que pastor, em algum momento ele vai falhar, em algum momento ele vai errar,
né? Seja um erro de uma expressão muito grande, ou seja, de um erro de expressão pequena, mas ele vai errar, ele vai falhar. Por quê? Porque ele é humano. Mas a palavra de Deus diz que o amor, né, cobre uma multidão de pecados. Então, se algum dia eu errar com você, meu querido, me perdoa. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. O triste é ver as pessoas se aproveitando do momento do pastor Paulo Júnior. Pastor Paulo Júnior é um pregador do Evangelho, é sim um homem sério, um homem de Deus. E lembrando, é esposo, é pai, né, é pai de crianças. Então, é muito triste ver as pessoas fazendo isso. A gente, né, nós oramos e torcemos aí para a recuperação, não só do pastor Paulo Júnior, mas de qualquer pastor que venha a cometer algum ato que o desqualifique. Né? Então, oramos para que você, que seja pastor, que Deus te dê graça, te dê paciência, né? E que em nome de Jesus você não precise passar por isso, mas se passar, que o Senhor te dê a força necessária para isso. Tá? E esse foi o primeiro Papo de Crente. O que você achou desse Papo de Crente, pastor? Poxa, para mim foi muito legal. Já até me pediu perdão antes de fazer alguma coisa? Pois é. E para você que está assistindo com a gente, o que você achou? Deixa nos comentários, tá bom? Para a galera do YouTube, se inscreva, tá bom? Compartilha esse vídeo, coloca no grupo da sua igreja, manda para os seus amigos, tá bom? Não deixe de comentar, porque aí a gente continua conversando aí nos comentários, tá bom? Gostou? Não perca o próximo, a gente vai estar sempre aqui com assuntos de relevância, assuntos atuais. E também pedimos a você, dê sua sugestão do que você gostaria de ouvir, sobre o que você gostaria que nós possamos conversar com você. Nós esperamos a sua sugestão, né, pastor? Com certeza, você é o convidado, né, especial, você vai nos ajudar a fazer esse programa. Qual é a dúvida que você tem? Uma dúvida a respeito da Bíblia, uma dúvida a respeito da teologia, qual é o assunto que você quer tratar, né? Que você quer ver aqui os nossos comentários, a nossa posição, não é? Então, não deixe de participar, veja o programa, compartilhe, fale para o seu amigo, fale para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, fale para o seu vizinho, olha, tem um programa Papo de Crente, é um papo descontraído, um papo que fala, não é de maneira franca, aberta, não é? Mas de uma maneira muito respeitosa e de uma maneira muito cuidadosa. Nosso objetivo não é sensacionalismo, mas tratar, não é, das coisas do reino de uma maneira sincera, de uma maneira verdadeira, mas de uma maneira descontraída, leve, não é? Mas acima de tudo, em conformidade com a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você, né, você que está aí conosco até agora, eu creio que tem várias pessoas aí, não dá para ver daqui os nominhos, mas eu quero agradecer você. Muito obrigado de todo o coração. Pastor Raimundo Silva aqui agradecendo e esperando você aqui sempre junto conosco para mais um Papo de Crente. Às segunda-feira, né, pastor? Segunda-feira. Às segunda-feira o pastor Raimundo vai estar ao vivo no Facebook e lá no canal Colégio do Discípulo. Por enquanto nós estamos colocando esse vídeo depois, às 10 horas da noite da segunda-feira. E aqui, gente, lembra sempre, o papo é de crente. Papo de Crente. Obrigado, gente. Um abraço. Fique com Deus. Beijo no coração para todos.